denúncia gravíssima vem à tona e isso pode significar o fim de Lula. Isso mesmo, o deputado Nicolas Ferreira vai trazer para nós aqui algo gravíssimo, que o povo brasileiro está sendo enganado e o Lula, assim como fez lá em 2022 com a tal da picanha, agora quer enganar o povo brasileiro com essa mentira para poder ganhar as eleições neste ano. Mas agora a verdade apareceu, vocês vão ver aqui, preste atenção, esse vídeo é importantíssimo, talvez o vídeo mais importante deste ano, porque vai definir o futuro do Brasil. O Nicolas Ferreira descobriu algo seríssimo, que a esquerda quer fazer o povo brasileiro cair novamente, mas agora a verdade apareceu. Quero que você assista com bastante atenção, preste só atenção naquilo que o Nicolas vai falar aqui. Ele gastou muito tempo para colher essas informações, mas agora a mentira vai ser toda derrubada e caída por terra. O Lula se deu mal. Dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui nesse canal, pessoal, para ver outras matérias como esta aqui que nós vamos mostrar agora. Confira esse vídeo todinho que você não vai se arrepender. Veja só. Esse disparado é o vídeo mais importante da minha vida. E aí de você se não assistir até o final, porque eu vou falar exatamente dela mesmo. A escala 6x1. Antes de mais nada, eu nunca falei que eu era contra o fim da escala 6x1. Já falei isso em várias entrevistas, inclusive. Ponto sobre a escala 6x1, eu não sou contrário ao fim dela. Até mesmo porque o trabalhador tem que ter tempo para saúde, para lazer, para cuidar da sua família, para ter um tempo de fé para poder ir para a igreja. Agora, meu ponto sempre foi discutir isso de maneira séria e não populista, como a esquerda está fazendo. Aí, Nicolas, mas será que é uma medida populista e eu estou sendo enganado? Será? Me responda então apenas duas perguntas. Por que então a gente não aumenta o salário mínimo para 5 mil reais e imprime dinheiro para poder dar a quem precisa? Se você não soube responder essas perguntas ou disse que sim, vamos fazer isso, meus parabéns, você está sendo enganado. A discussão aqui é que exatamente o PT, que está quase 20 anos no poder, não acabou com a escala 6x1 até hoje. Aí agora, magicamente, no eleitoral, pum! Ela descobriu o trabalhador e está preocupado com você. Sinceramente, galera, depois da picanha não dá pra cair nessas coisas mais. Enxerga o que tá acontecendo. A discussão aqui, amigo, não é somente sobre escala, não. É sobre salário, é sobre tudo que tá em volta. Sabe por quê? Porque o governo do PT, ele criou esse problema, alimentou esse problema, quer lucrar politicamente com esse problema e agora se aparece como solução. Porque não adianta mexer em escala se você está num ponto de ônibus e o seu celular foi roubado. Porque aí o seu salário vai valer menos, porque você vai ter que comprar outro celular ou vai ter que continuar pagando aquele que foi roubado. O seu salário vai embora quando você chega no supermercado e os preços estão altíssimos por conta da inflação. O seu salário vai pro ralo quando você passa numa rua esburacada e aí o seu carro, o seu caminhão dá problema e tem que levar no mecânico. E aí o seu salário, mais uma vez, cortado. Ou quando seu filho está passando mal e aí você vai levar ele aonde? Óbvio, no hospital particular, porque senão você não consegue ter atendimento. E mais uma vez o seu salário vai pro ralo. Então percebe que o Estado ele não te dá saúde, educação, segurança, infraestrutura. Ele aumenta os impostos sobre os produtos e serviços, né, que você consome. E aí me vem agora a esquerda dizendo que o problema do Brasil se resume à escala 6x1 e que todos os problemas estão resolvidos. Não! O problema é ter um Estado caríssimo que gasta bilhões, por exemplo, com viagens internacionais. O problema é você ter a maior carga tributária nos últimos 15 anos e você não vê esse dinheiro voltando para você. O Brasil, pela 14ª vez consecutiva, ficou na última posição dos países que dão retorno para a população, sendo que é o que mais cobra e tira dinheiro seu. Nunca se perguntou não por que tem tanto brasileiro que sai daqui e vai para outro país para trabalhar numa escala ainda pior, mas que topa, porque afinal de contas ele vê o dinheiro dele render, né? Afinal de contas, o celular dele não vai ser roubado, ele vai ter uma saúde de qualidade, uma educação boa para os filhos dele, aí ele vai pegar o salário dele e vai falar assim, ah, caramba, eu não preciso gastar com tudo isso, porque o Estado já tá me dando. Então ele compra mais, ele vive melhor, ele consegue ver o dinheiro dele rendendo. E aqui no Brasil é exatamente o contrário, a pessoa trabalha muito, ela compra menos, ela vive pior, porque literalmente tudo em volta dela, o Estado vai lá e ó, suga dela. E aí que vem a parte mais absurda do que a esquerda tem feito. Elas pegam pessoas que de fato estão fragilizadas, sensíveis, pessoas que trabalham, acordam cedo, dormem tarde, não tem tempo para a família, que estão realmente trabalhando ali em shoppings, em supermercados, estão tristes, estão assim, desanimadas com a vida. E fala para essas pessoas que eles agora são os que vão solucionar a vida dela e que eu e os demais somos inimigos de você.
Mas, meu amigo, eu não vou deixar isso acontecer, porque a verdade não tá com eles. A pessoa que propôs esse projeto errou conta matemática no próprio projeto dela. 8 vezes 4 não é 36, é 32. Mas, Nicolas, foi um erro, qualquer um pode cometer. Calma, tem mais. Essa pessoa, ao perguntada se tinha um estudo de impacto sobre o que ela estava propondo, diz que não tem. Para pegar esse exemplo, a senhora tem um estudo sobre viabilidade, quanto isso custaria o encarecimento de medicamentos? Porque, de fato, se tem que colocar mais pessoas para trabalhar e manter aquela farmácia aberta, isso tem um custo. Eu queria saber da senhora qual foi o estudo feito para a apresentação desse projeto. Camarote, nós não temos um estudo tão específico como esse dando respostas a essas questões. Essa pessoa não soube responder nem sobre os próprios projetos dela mesma. Quantas leis você já fez? Nossa, amiga. Agora sim, de cabeça. De cabeça. Eu não tenho esse número pra te dar, mas depois eu posso te mandar. Mas eu fiz algumas leis. Você deveria ter vindo então mais preparada. Não, porque eu não... Você não vai saber quantas leis você fez. É como se não soubesse a quantidade de seguidores que eu tenho. E que acusa os outros de trabalhar, mas dá um comparativo aí. Aqui em cima tá os números dela. Aqui embaixo estão os meus números. Ganho dela em praticamente tudo. Em discursos, em proposições, em presença em plenário, em menos faltas, em pareceres relatados, mas não. Eu que não trabalho. É ela que trabalha por você. E tudo que sobrou para poder me atacar é literalmente inventar mentiras. Eles disseram que deputados e eu assinamos uma emenda para poder aumentar sua carga horária para 52 horas. Você tem ideia o quanto que isso é mentira? O que realmente essa emenda dizia era que você trabalha 40 horas por semana. Isso aí já está no projeto deles, inclusive. E se você quiser fazer hora extra, você pode fazer no máximo 12 horas. Só isso. Se você quiser fazer hora extras, só vai ter um teto, é um limite. Era só isso. Mas, Nicolas, mas vocês querem fazer uma transição de 10 anos. Você colocou isso aí. Amigo, mas uma mentira. Eu não sei se você sabe, mas essa proposição aí de 10 anos tá no relatório de quem? Adivinha? Exato, do PT. Então qual que é a estratégia deles? Pegar pessoas de bem, como você, e simplesmente te enganar, já que é uma pauta que, obviamente, toca no seu dia a dia. Mas, mais uma vez, eu não vou deixar isso acontecer. Porque aqui tá falando de uma pessoa que nunca teve envolvimento com nada criminoso, que não tem nenhuma linha sequer do que eles falarem de mim, que tudo que eles têm pra poder falar é invenção, ou colocar o crime de outra pessoa em mim, né? Como lá o caso do meu primo. Ah, seu primo foi pego com maconha, mas a culpa é do Nicolas. Porque falta o que eles falarem de mim. Enquanto isso, foram esses vagabundos que quebraram o Brasil, foram responsáveis pelos maiores crimes de corrupção do mundo. Só na Lava Jato foram devolvidos 25 bilhões de reais aos cofres públicos, ou seja, quanto de hospital, de saúde, de educação, sabe, de casas, de escolas poderiam ser construídos com esse dinheiro, mas não, eles roubaram. Pessoas que não têm um pingo de caráter, jogando uma população de bem contra mim, contra outros deputados, não vai rolar não, amigo. E por isso, eu tenho a solução. A gente defende um projeto que todo país desenvolvido faz, que são 40 horas semanais, mas horas trabalhadas, horas recebidas. Isso dá uma real flexibilidade para você, não igual o projeto engessado que eles estão querendo colocar, fazendo o que nenhum país no mundo faz, que é impedir com que você, por exemplo, cumpra as 40 horas de trabalho em 4 dias. Suponhamos que você queira fazer isso. Talvez algum mês você quer ter 3 dias, por exemplo, de folga. Você quer dar um gás a mais ali porque tá melhor a situação. Não, você vai ser obrigado a fazer isso em 5 dias e folgar no 6º dia. Repito, nenhum país do mundo faz isso. Mas confia, vai dar certo aqui no Brasil. Mas a esquerda, mais uma vez, é contrário a essa proposta. E aí que abre-se uma lacuna de oportunidade para o povo brasileiro entender algo que eu estou tentando mostrar há muito tempo. De que eles estão vendendo a ideia de que isso não vai dar impacto nenhum, que não tem nenhum problema e que, enfim, a coisa vai correr tudo bem. Afinal de contas, se der errado, eles vão botar a culpa em qualquer um, menos neles. Porque eles querem que a gente vote contrário, que a gente fique mal com a sociedade, chega às eleições, eles falam que eles salvaram o trabalhador, entra em vigência e tá tudo bem, tá tudo certo. Salvaram o Brasil. Mas aí as eleições já passaram, a direita sai enfraquecida e a esquerda consegue o que ela quer. Mas aí é possível que ano que vem o poder esteja nas mãos deles e seja tarde demais para fazer qualquer tipo de mudança. E aí sim, o Brasil quebrou. Mas existe um meio de abrir os olhos das pessoas, que é apoiar não somente a 5x2, mas apoiar a 4x3, que seja vigorado amanhã e que a quebradeira comece antes das eleições. Porque não tem como mostrar para um povo que um criminoso é criminoso se a gente não deixar com que ele cometa o crime. Muitas das vezes, para melhorar, tem que piorar. Porque no fim das contas, o que a esquerda faz? Ela dá migalha e mostra como se quem tá dando migalha fosse o melhor. Sendo que, na verdade, lá no alto do poço tem alguém falando, não, tem comida aqui em cima. Mas para subir o poço precisa de sacrifício, precisa de dor, precisa de luta. E isso
Muita gente não quer, ela quer continuar na migalha. Mas se essa migalha for tirada, aí ela vai ter que olhar para cima e vai ver que, opa, é verdade. O que eles prometeram não cumpriram. Eles literalmente quebraram o Brasil. Ou seja, a gente não vai apoiar porque a gente concorda com essa medida populista irresponsável, não. Porque a gente quer mostrar que quando der merda, a culpa é deles. E antes das eleições, vai dar para a população fazer uma escolha diferente. Porque senão fica muito fácil, né? A gente vai contra a medida, nós somos inimigos do povo. Se a gente vai a favor da medida e quebra o país, o problema de alguma forma se tornaria nosso também. Ah, e um ponto importantíssimo aqui. Não sei se você sabe, mas eles tiraram o servidor público do fim da escala 6x1. Ou seja, sabendo que vai ter impactos econômicos, eles deixaram isso só para o setor privado. Mas para o setor público, né? Não, aí não. Vamos manter do jeito que tá, que senão vai quebrar o setor público, né? Bicho, é muita cara de pau. Então aqui está o resumo do que nós vamos fazer. Apoiar horas trabalhadas e horas recebidas. Se isso não passar, a gente vai colocar a escala 4x3 e eu quero ver o PT botando sua digital lá para poder aprovar e quebrar o país. Se o PT for contra a escala 4x3, só vai mostrar que, de fato, mais do que nunca a gente tem razão, que era uma medida eleitoreira e eles sabem que iriam quebrar o Brasil. Mas se eles concordarem em colocar 4x3 de forma vigente no outro dia, aí o Brasil quebra e, de fato, a gente vai mostrar que pela primeira vez as pessoas vão perceber de que eles queriam fazer isso com o Brasil depois das eleições. Mas a gente quer mostrar agora, para mostrar que eles sim não estão preocupados com você e muito menos com o Brasil. Eu sei que é um movimento arriscado, meu amigo, mas para uma população entender que o PT, caramba, não tá preocupado com você, tem hora que tem que doer na pele mesmo. Porque nós estamos falando de um povo que votou numa pessoa condenada em 3 instâncias, que vai na porta de cadeia para poder, enfim, solidarizar com gente que foi presa em esquema de lavagem de dinheiro. De um povo que, infelizmente, precisa sentir na pele para poder acreditar no que a gente tá falando. Então, se só na dor o brasileiro aprende, então que assim seja. Eu não tenho medo de dizer a verdade. Eu não tenho medo de escancarar o jogo sujo que a esquerda faz pra cima da gente. Eu acredito mesmo que você pode entender o que eu estou falando e pode concordar com o que eu estou falando. Afinal de contas, caramba, você vai acreditar nesses mesmos aí que estão governando o Brasil há 20 anos e que deixou o Brasil do jeito que tá? E que agora, magicamente, é a pessoa mais virtuosa, boa e melhor do mundo pra resolver os problemas do país? Numa boa, não dá pra ser assim mais. Se você assistiu esse vídeo até aqui, inclusive, meu muito obrigado. Porque você realmente tem, sabe, o desejo, a vontade, a honestidade de entender o que eu tô falando. E eu fiquei um bom tempo aqui calado sobre esse tema, aguentando mentiras, fake news sobre mim, gente querendo me desgastar, gente querendo me descredibilizar, me desmoralizar. Mas, amigo, se deram mal, eu não sou como vocês. Eu não tenho medo de enfrentar aquilo que precisa ser enfrentado. Então, se você entendeu o que eu disse aqui até agora, curte, comenta, eu concordo, e manda pra alguém que tá sendo enganado. Ô, Vidar, então quer dizer que esse negócio de escala 6x1 vai ser aprovado? Vai ser aprovado. Mas isso é bom ou é ruim? Isso é bom, isso é bom, tá? O trabalhador, ele merece mais descanso, mas não do jeito que o governo tá propondo. Isso vai ser péssimo. Por quê? Porque quem vai pagar a conta é o trabalhador, porque assim, ó, o trabalhador vai trabalhar 4 horas a menos por semana, certo? 10% de redução de trabalho. Certo. Só que o salário vai se manter a mesma coisa. E o governo já falou que ele não vai fazer nenhuma compensação de impostos para as empresas, para os comércios, nada. O que seria isso, compensação? Eu reduzo um pouquinho o imposto na folha de pagamento para aquilo que a empresa manter o mesmo salário pro trabalhador, a empresa abate nos impostos. Essa é a diferença, porque o trabalhador não vai estar produzindo. Só que o governo falou que isso não tem discussão, não vai ter abatimento de imposto. Ou seja, o empregador, o empresário vai absorver todo esse prejuízo. O que vai acontecer na prática, tá? Na verdade, nenhum empresário vai absorver. Imagina numa padaria, que a cada hora você faz uma rodada de pães, tá? Por hora. Então a pessoa entra das 7 da manhã às 5 da tarde. Ela vai fazer 10 rodadas de pães. Tá. Se ela sair 1 hora antes, ela vai fazer quantas rodadas? 9. 9 horas. Vamos supor que cada pão custa R$1. E esse trabalhador ganha R$2.000, ok? Então, do jeito que tá hoje, ele chega no final do mês, ele consegue comprar quantos pães? 2.000. R$1, 2.000, ok? Do jeito que o governo tá propondo, o que vai acontecer com essa padaria? Ela só vai fazer 9 rodadas de pães. O salário do trabalhador não vai ser o mesmo? Vai. O que ela vai fazer com o preço do pão? Vai, Alice. O que ela vai fazer? O preço do pão vai subir. Vai subir. Então ele vai aumentar para 1,10, 1,11, vai. Ele tirou 10% e colocou 10% aqui, mais o imposto. O que vai acontecer no final do mês com aquele trabalhador que ele chegava com R$2.000 e comprava 2.000 pães? Não vai conseguir comprar. Ele vai conseguir comprar 1.800 pães. Então o dinheiro dele, ele vai perder poder de compra. Ele não vai conseguir também um padrão de vida, ou seja, ele vai ficar mais pobre. A inflação vai subir. Absurdamente. Na verdade, quem que vai pagar essa conta?
O trabalhador. Porque o governo não quer roubar, quer dizer, não quer gastar menos. Ele não quer tirar um pouquinho de imposto das empresas para manter o preço das mercadorias, o trabalhador ganhar a mesma coisa e ter mais tempo com a família. Ele tá enganando as pessoas para ele tentar se reeleger. Verdade. Entendeu? No final, quem vai pagar a conta, infelizmente, é o mesmo trabalhador. Porque se ele quiser os 2.000 pães, o que ele vai precisar fazer? Arrumar um outro emprego depois que ele sair, o bico, para ele ter o mesmo poder de compra e para ele piorou pro trabalhador. Na verdade, isso vai piorar para ele da forma que o governo tá propondo. Então vocês vão subir o preço da calça também. Tudo, eles vão subir, claro. Para compensar, para pagar pro funcionário. Isso! Então nós estamos ferrados do mesmo jeito. Alice, você vai fazer bico? Eu tenho que fazer. Se eu não fazer, como eu vou fazer? Como que eu pago faculdade? Não faz bico aqui. E o meu vizinho aqui que quis me explicar o que é essa escala 6x1 do governo. Eu falei, não sei, vizinho, eu não entendo de política. Aí ele falou, eu vou te explicar o que é a escala 6x1. Eu falei, o que é? Aí ele falou, é um bolsonarista trabalhando para sustentar 6 petistas. Eu sou favorável que o trabalhador tenha liberdade para, por exemplo, viver na PEC da colega Erika Hilton. Vale lembrar, colega Erika Hilton, que a sua PEC dizia que o trabalhador poderia trabalhar só 4 dias por semana. Aqui estou correto, está escrito lá. Pela PEC que hoje está sendo aprovada, ele vai ser obrigado a trabalhar 5 dias. Mas ele não quer trabalhar 5 dias, ele quer trabalhar 4 ou 3. Ele está sendo impedido. Então, primeiro é que é bom que se diga... Pessoal, por favor. Todo e qualquer deputado terá o direito à sua fala e também será respeitado aqui nesse plenário. Por favor, deputado, continue. Obrigado, presidente. Voltando então, quero fazer menção à deputada Erika Hilton, que fez uma PEC onde ela atendia os pedidos de quem queria trabalhar somente 4 dias. Nós temos no mundo exemplos de países que deram certo, onde a renda destes países, a renda per capita, que é o que interessa no fim do mês para o trabalhador, é muito maior que a nossa. Todos, sem exceção, países desenvolvidos do mundo adotaram, relator, a questão das horas trabalhadas. Todos. Mas nós, no Brasil, através de parlamentares que vocês podem ver aqui, têm o dom de inventar a roda, decidimos que através de um projeto pioneiro no mundo, nós proibindo que uma pessoa que queira, e tem muita gente que quer, trabalhar 6 dias por semana, essa pessoa estará cometendo um crime caso decida trabalhar 6 dias por semana. O pessoal está rindo, não sei se vocês ouviram as 3 horas de explicação, mas estará proibido que alguém que queira trabalhar no 6º dia trabalhe. Eu quero pedir para o relator, que trouxe pouquíssimos estudos no seu relatório, qual país do mundo, de todo o planeta Terra, que são mais de 200 países, proíbe que uma pessoa trabalhe no 6º dia, se assim entender. Eu lhe respondo, nenhum país no mundo. Zero, nenhum. Mas nós, olhem o quadro aqui eu me incluo. Especialista em legislação trabalhista, eu aqui, tá? Vou criar uma roda, uma novidade para a humanidade, que vai desenvolver a economia mundial, proibindo, vejam bem, proibindo que alguém possa trabalhar de forma legal. Essa pessoa, com certeza, para continuar colocando comida no seu prato da sua família, se precisar, vai trabalhar de forma ilegal, ou seja, no setor informal da economia. Então, este é o primeiro ponto. É bom que as pessoas entendam. Nós não estamos deixando que quem queira trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias o faça. Nós estamos limitando que obrigatoriamente a pessoa tenha que trabalhar 5 dias. Ponto 1. Bom, ponto 2. Eu quero dizer para vocês que normalmente quem está rindo aqui é sindicalista. Sindicalista não está muito preocupado com o trabalhador, está preocupado em manter a vida deles como está. Pessoal. Então eu quero dizer... Pessoal. Primeiro vocês podem ver que o respeito não existe. Pessoal. Deixa eu falar. Só meu tempo. Toda vez que a gente interromper, eu vou dar 1 minuto para ele. A mais. Pessoal. Toda hora que alguém interromper o deputado, eu vou dar 1 minuto a mais para ele. Vou dar 1 minuto a mais. E se a gente tiver uma situação de maior agressividade, eu sou obrigado a pedir para se retirar do plenário. Isso. Eu chamei para amanhã um momento de escuta das entidades, dos movimentos sindicais.
Toda a reunião eu abri após os deputados falarem. Hoje o trabalho está longo, não vai ser possível. Já são praticamente 10 horas da noite, tem mais deputados para falarem. Mas amanhã a gente faz esse momento. Mas eu vou pedir respeito aqui, independente da posição. Né? Tem deputado que concorda, tem deputado que não concorda, pode fazer sua consideração, mas eu pedirei respeito. Por favor, deputado, a palavra é sua. Obrigado, presidente. É importante a gente saber que vive numa democracia que nem todos pensamos iguais, né? Até porque tem muitos que se dizem democratas, mas não conseguem ouvir o contraditório. Bom, continuando aqui, eu quero dizer de uma forma bem clara, colega Dayana, que eu sei que não concorda comigo, mas respeita a minha opinião, que seria extremamente confortável para mim vir aqui fazer um discurso completamente emotivo, como o do relator, que agora é amigo de todo mundo, porque o grande presidente Hugo Mota, porque o grande deputado, porque este resolveu o problema. Eu ia ganhar aplauso, inclusive da minha colega Maria do Rosário, defendendo esse projeto. Então, para mim, seria extremamente confortável. Mas o meu compromisso não é com a próxima eleição. O meu compromisso é com a próxima geração. Então, meus amigos, se eu tivesse querendo aplausos de sindicalista, eu estaria aqui fazendo o discurso igual que a Maria do Rosário fez. Bom, outro ponto que foi muito vago durante o relatório do colega Léo Prates foi dizer que basicamente não haverá impacto nenhum para a sociedade, que haveria um impacto tremendo se fosse 36 horas. A PEC da colega Erika Hilton trouxe alguns números de como seria devastador, acho que a colega estava aqui, prestou atenção, e do outro lado que 40 horas não vai surtir efeito nenhum na economia e está tudo certo. Então, eu quero trazer para vocês uma fala que a gente teve da primeira-dama certa vez, que disse que quando aumentasse, quando fosse criado a taxa das blusinhas pelo governo Lula, quem iria pagar, vocês lembram, tem lá o tweet histórico, o tweet da Janja, dizendo que quem iria pagar era o empresário. Resumo da ópera, quem pagou? Pois é, o consumidor, o contribuinte. Então, é mais ou menos a mesma lógica. Se pinta um cenário de nada vai acontecer, e se tem um cenário da realidade que tudo acontece. Tanto acontece que pouco tempo depois, aliás, 2 anos e pouco depois, quase 10 bilhões arrecadados dos contribuintes, não houve a devolução do recurso que foi arrecadado. Inclusive, eu tenho um projeto de lei que defende que o recurso seja devolvido, já que o governo disse que foi algo irregular, ilegal e por aí vai, só que não foi devolvido. Então, quem pagou foi o trabalhador. Então, isso vale, meus amigos, com essa redução forçada, imediata, populista e eleitoreira, justamente para isso. Para trazer um exemplo prático para vocês, que está no próprio relatório do colega Léo Prates. Quando a gente pega a questão de prefeituras, vamos pegar o exemplo do lixo. O que diz o relatório? Diz que haverá necessidade, né, de refazer o contrato com a empresa em até 12 meses, corrigindo eventuais aumentos de custos. Pergunto ao cidadão brasileiro, quanto que uma prefeitura gere de dinheiro? Gera nada. Tudo que ela tem é extraído única e exclusivamente do contribuinte. Se houver o aumento de custos com a questão da saúde no município, a questão dos garis, vocês acham que quem vai pagar? A fada do dente ou propriamente o contribuinte? O contribuinte. Então, colega Léo Prates, dizer que não há impacto, no meu ponto de vista, é uma leitura feita com politicagem, não de uma forma real. Porque no próprio relatório tu traz um exemplo de aumento de impostos para o cidadão. Então ter essa leitura rasa como um pires, no meu ponto de vista, não faz muito sentido. Pois bem, outro ponto que é muito importante. O salário será mantido. Pergunto a vocês, aonde está, no relatório do colega Léo Prates, a obrigatoriedade do empreendedor, do empresário, enfim, do microempresário, não demitir um funcionário que ganha hoje 2.500 e recontratar um por 2.000? Aonde está? Ou vão se proibir a questão de demitir pessoas? Vai ser proibido? Não está no relatório. Então eu trago uma triste notícia para você que nos acompanha, que gostaria de continuar com o mesmo salário e que vai ter essa redução forçada. Invariavelmente, você vai sofrer consequências. Quem falar o contrário quer o seu voto, única e exclusivamente, não está trabalhando com a verdade. Se assim fosse, que não tivesse efeito nenhum, eu pergunto a vocês, vocês acham que aqui, nesse parlamento, composto por todo tipo de pessoa que representa o povo brasileiro, nós teríamos uma brilhante e única ideia no mundo para diminuir as horas trabalhadas do trabalhador de forma abrupta, sem ganho de produtividade, e ao mesmo tempo
nós teríamos a manutenção do salário. Vocês acham que só o relator Léo Prates, o presidente Hugo Mota e o Lula tiveram essa ideia brilhante, que mais nenhum dos países do mundo foi capaz de descobrir que através de uma lei nós iríamos manter o salário do trabalhador com ele trabalhando menos? Gente, não faz nem sentido lógico. Não é nem lógico, é totalmente ilógico. Politicagem pura com a vida de vocês. Porque quando as consequências chegar, a eleição já vai ter passado. E aí você já vai ter sido enganado. E aí, meu amigo, já era, entendeu? Então esse é o foco eleitoreiro. Sabe por que esse projeto não foi apreciado antes? Porque o Lula está aí há 20 anos, me corrija se eu estou errado, Maria do Rosário. Faz quase 20 anos que o PT está no poder. Mas agora, imediatamente, pré-eleição, que tudo indica que irá perder a eleição, opa, agora nós vamos trabalhar para que seja corrigido esse problema que nós criamos nos últimos 20 anos. Bom, o colega também falou, Léo Prates, sobre alguns estudos. Eu achei, como economista, colega Léo Prates, eu acho que a gente, quando faz mudanças drásticas como essa, a gente precisa se aprofundar o máximo possível. Porque além dos discursos, a gente tem a vida de milhões de pessoas que podem ser influenciadas de uma forma muito negativa pela irresponsabilidade que nós estamos tendo visando somente votos. O senhor citou, por exemplo, que o Brasil tem a 4ª maior jornada do mundo de trabalho. Legislação. O senhor citou lá no começo, presta atenção, eu anotei. Se vocês pegarem o celular de vocês agora, vocês abrirem o Google e vocês colocarem se essa informação é verdadeira ou não, vocês vão ver que essa informação é falsa. O Brasil não tem a 4ª maior jornada de trabalho do mundo entre todos os países. Isso é falso. Procurei em 2 fontes, então vocês podem fazer essa mesma análise. Inclusive, a maioria dos países no mundo, a jornada média de trabalho é de 48 horas. Então, quando a gente traz estudo, não traz estudo verdadeiro. E quando traz estudo, eu acho que tem que ser o mais profundo possível para a gente falar a verdade para as pessoas. Bom, por exemplo, se foi dito aqui pelo colega Léo Prates, aqui eu tenho o maior respeito, nós estamos num diálogo aqui no parlamento e está tudo certo. Que, por exemplo, lá na década de 60, quando foi... Primeiro que a CLT é da década de 40, é uma legislação fascista comparada, quem foi criada foi Benito Mussolini. Se alguém não é instruído o suficiente para saber, procure no Google, você saberá, tá? Então a nossa legislação foi baseada por Getúlio Vargas no modelo de Benito Mussolini na Itália. Pois bem, mas isso não vem ao caso. O FGTS e o 13º foram criados na década de 60. E aí foi dito pelo colega Léo Prates que não houve qualquer interferência na renda do trabalhador por causa disso. Bom, trago alguns dados para vocês. A renda per capita brasileira é uma das menores da América do Sul. Se comparada com a renda dos Estados Unidos, por exemplo, nós ganhamos em média 9 vezes menos do que os americanos. 9. Ou seja, se você trocaria, se você ganhar hoje 3 mil, vamos colocar aqui, e fizer uma conta, vamos arredondar para 20 mil, você abriria a mão do seu 10º, das suas férias e do seu FGTS para ganhar 20 mil ao invés de 3? É isso que muitos brasileiros fazem para os Estados Unidos. Então dizer que isso não impactou na pequeníssima renda que o trabalhador brasileiro tem, no meu ponto de vista, é um ato falho que não se sustenta. Pois é, realmente uma grande mentira, uma grande farsa, que querem que o povo brasileiro caia nessa e seja enganado. E tudo isso que eles estão armando vai trazer mais inflação, vai gerar ainda desemprego e o povo brasileiro vai ficar mais pobre ainda do que está. O Lula não se cansa de surrupiar a população brasileira. Olha só o que ele acabou de fazer agora, pessoal, com aquele caso ali das taxas das blusinhas, né? Das importações ali de empresas asiáticas. Primeiro impôs uma taxa pesada, depois retirou para poder ganhar pontos com a população. E aí, por fim, ele foi ao vivo num jornal, numa entrevista, e falou que a culpa era toda do Haddad. Que ele e a Janja estavam com o pensamento de uma coisa, mas que o Haddad os convenceu a colocar essa taxa, disse que era bom para o Brasil, e aí ele jogou por terra todos os anos de apoio, de camaradagem, de lealdade do Fernando Haddad, dando uma facada mesmo nas costas ali, uma trairagem. Fernando Haddad que ainda pretende disputar
para governador em São Paulo. É claro que vai perder, né? Porque o Tarcísio já está reeleito. Se depender da população de São Paulo, inclusive eu quero que você coloque aqui nos comentários de qual estado você está nos assistindo aqui. É de Minas, é do Rio, é de São Paulo, é do Rio Grande do Sul, é do norte do país? Coloque aqui nos comentários, porque eu quero saber. Inclusive, nós colocamos aqui nessa semana uma pesquisa bombástica mostrando quem está na frente nos principais estados do Brasil. E nós vemos uma surpresa, porque em vários estados nós vemos a direita avançando, podendo levar até no primeiro turno, como por exemplo em alguns estados do sul do país, e a esquerda está perdendo em praticamente todos, se não todos os estados. Praticamente um ou dois só que a esquerda tem uma leve vantagem, ou seja, isso reflete o que está acontecendo no governo federal, que está enfraquecido com a popularidade baixa, e agora chega o Nicolas Ferreira e desvenda. Pessoal, se você assistiu esse vídeo até aqui, eu acho que ficou claro que a direita ela não é contrária à redução da escala, a trabalhar menos. Nós não somos contrários a isso. O problema é o seguinte: quem vai pagar essa conta? Em qualquer país sério, em qualquer país honesto do planeta, para o cidadão ganhar mais, ele precisa trabalhar mais horas. Se trabalha menos horas, ganha-se menos. Qual que é o sonho de muitos brasileiros que saem daqui do Brasil e vão para a Europa? Muitos vão para os Estados Unidos. Tem milhares de pessoas que já saíram do Brasil indo atrás do sonho americano. O que eles fazem lá nos Estados Unidos, pessoal? Trabalham 10, 12, 14 horas por dia para fazer o quê? Para poder ganhar mais, para poder mudar de vida, e fazem isso normalmente. Agora, aqui no Brasil, o cidadão quer trabalhar menos e ganhar mais. Essa conta não fecha. Tudo bem, o cidadão quer ter o final de semana livre, quer trabalhar 5 dias na semana, ótimo. Pode trabalhar até 4 dias, mas esses 4 dias tem que valer pelos outros 3 que vão ficar folgando. Então, essa conta, na verdade, a esquerda eles não sabem nem fazer conta, porque se soubessem, o Brasil não estaria quebrado do jeito que está. A Dilma quebrou o Brasil lá atrás, em 2014 até 2016, por isso foi impeachmentada, né? Agora, o Lula quer acabar ainda com o que sobra do povo brasileiro, da riqueza do povo brasileiro. Olha só, pessoal, o Brasil não aguenta mais 4 anos de PT. Preste bastante atenção. Ainda que nós tenhamos no final desse ano uma excelente notícia de que o PT aposentou, o Lula se aposentou e nós vamos ter a direita no Brasil por mais pelo menos 4 anos. Olha só, eu estou para dizer, pessoal, que para consertar o estrago, o rombo que foi feito nesses 23 anos que nós temos aí, esses 5 mandatos do PT, foram 3 do Lula e mais 2 da Dilma, para consertar toda essa lambança, nós vamos gastar pelo menos mais 30 anos, pessoal, fazendo certo, não é fazendo errado. E isso as pessoas precisam entender. Já deu. Segurança pública, saúde, educação e economia, está um caos no país. Está um caos e isso nós não queremos. Então, se você também, assim como eu, você pensa dessa mesma forma, eu quero te convidar para se inscrever nesse canal. E por que é importante você se inscrever? Você tem que dar apoio para canais de direita, conservador e que realmente querem uma mudança para esse país. E se você quer ficar bem informado, aqui nós trazemos pesquisas mostrando para governador, para senador e para presidente. Aqui nós trazemos esse tipo de denúncia, como este vídeo agora, e várias outras notícias que são do seu interesse. Então, se inscreve agora, tá bom? Compartilha esse vídeo, pessoal. Como o Nicolas falou aí no início do vídeo, é importantíssimo você espalhar para o máximo de pessoas. Aqui embaixo, ó, tem um botão para se inscrever, do lado tem um botão do joinha e do lado tem uma setinha. Se você clicar nela, você vai abrir o WhatsApp, o Facebook, o grupo da família. Faça esse favor, é o pedido que eu faço aqui, que você compartilhe para que as pessoas possam saber o que realmente eles querem aprovar ali em Brasília, nessa tal dessa escala 6x1, e para a gente não ser enganado novamente, mais uma vez. Já perdemos as contas de quantas vezes o PT e a esquerda enganou o povo brasileiro, mas o que depender de nós, nós vamos continuar aqui denunciando. Vamos ficando por aqui e até a próxima.